Na Guerra do Vietnã, os combatentes precisavam enfrentar guerrilhas, emboscadas, armas químicas e, de acordo com alguns soldados, gigantescos primatas não identificados. Tanto os soldados do governo do Sul quanto do Norte, que estavam em conflito, relataram ter visto essas desconhecidas criaturas. Os relatos diziam que os primatas tinham cerca de 1,80 m, um pelo escarlate e arremessavam grandes rochas na direção de qualquer um. Os vietnamitas os chamavam de batututis, enquanto os estadunidenses os chamavam de rock apes, macacos das pedras. Depois de vários avistamentos, o general vietnamita Nguyen Minh Ta organizou uma expedição em 1974 para achar alguns deles e, quem sabe, até matar algum exemplar. Os resultados da missão foram praticamente nulos. Porém, o professor da Universidade Pedagógica de Hanoi, de nome Tran Hon Viet, afirmou ter encontrado uma pegada de 28 centímetros na selva do Vietnã. O pé ali marcado não era humano, mas também não se assemelhava ao de nenhuma espécie primata conhecida. As evidências dos enormes macacos não passaram muito disso. A explicação mais provável para esses avistamentos é que foram fruto de alucinações. Soldados costumavam usar entorpecentes nesses conflitos e provavelmente viram formas que os lembravam do mito estadunidense do pé grande. A narrativa deve ter se espalhado tanto que as tropas de ambos os lados da guerra passaram a acreditar na existência desses primatas gigantescos. Afinal, seres humanos em situações de estresse e em ambientes hostis são capazes de imaginar muitas coisas. Outro caso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Em Mons, cidade belga, a Força Expedicionária Britânica enfrentava as tropas alemãs. Como a Primeira Guerra foi realizada em trincheiras, sempre havia um terreno entre as duas forças inimigas que ficavam em disputa. Essa área era chamada de Terra de Ninguém e geralmente abrigava muitos corpos de soldados de ambos os lados. Alguns soldados britânicos, ao chegar nesse local em Mons, encontraram companheiros mortos, aparentemente não por tiros ou bombas, mas por gigantescas mordidas de cão. Os ferimentos feitos por presas marcaram os pescoços e outras partes do corpo dos cadáveres. Quando chegava a noite, a situação piorava quando os combatentes ouviam assustadores uivos que sobrepujavam os barulhos de disparos. Por causa dessas evidências, surgiu a narrativa de que muitos estavam morrendo por conta de um cão infernal gigantesco que assombrava a região de Mons. A história foi corroborada pelo ex-soldado e escritor F. G. A. Newhauser. Segundo o canadense, o animal era resultado de um experimento macabro dos alemães. Newhauser afirmava ter conhecimento de projetos do doutor alemão Gottlieb Rockmiller, que havia colocado o cérebro de um humano em um cachorro. Alterado, o animal teria crescido e se tornado uma besta assassina. Evidências desse projeto alemão e do cão nunca foram encontradas, o que descredibilizou o escritor. Uma explicação para a história é a real utilização de cães pelos exércitos, ocasionalmente atacando e matando soldados. Ao encontrarem os companheiros mortos com mordidas caninas, os demais combatentes acabaram por exagerar um pouco na dimensão, até que o imaginário do cão infernal de Mons surgiu. Em 2016, veio à tona mais um encontro de forças armadas com criaturas misteriosas. Segundo a história divulgada pelo repórter e pesquisador L.A. Marzulli, em 2002, tropas estadunidenses foram ao Afeganistão para resgatar uma outra equipe. Ao chegarem na região de Kandahar, os militares não encontraram os companheiros, apenas materiais de comunicação,
roupas e ossos em frente a uma caverna. Quando iam entrar na abertura, uma imensa lança disparada de dentro da caverna atingiu fatalmente um dos soldados. Em seguida, um gigante de quase 5 metros saiu de dentro do lugar. Após 30 segundos de disparos, o monstro foi abatido. Em seguida, os soldados chamaram a aeronave C-130 para transportar o corpo enorme. A história foi confirmada pelo apresentador de rádio George Noory, que afirmou ter recebido ligações de pessoas que estavam presentes. Até mesmo o piloto da aeronave teria falado com ele e admitido o transporte do gigante. Aparentemente, os soldados precisaram prestar relatório como se o ocorrido tivesse sido um enfrentamento ao inimigo. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos negou o ocorrido, dizendo que não há informação sobre um membro de forças especiais morto por um gigante em Kandahar. Mesmo assim, Dan, nome do soldado supostamente morto pelo gigante, foi dado como morto por um explosivo em Kandahar. Seria um acobertamento? Em qual versão você acredita? É estranho que um grupo inteiro tenha morrido, enquanto o outro abateu o bicho em apenas 30 segundos. Segundo costumes vietnamitas, corpos não enterrados propriamente faziam com que a alma do morto virasse um fantasma. Longe do descanso, eles passavam a aterrorizar os mais próximos. Com isso em mente, diversos soldados vietnamitas passaram a escutar sons bizarros nas florestas em meio à guerra nos anos 60. Eram gritos e choros claramente humanos, acompanhados de frases como "Estou no inferno, fuja daqui e não acabe como eu". A situação era horrível, mas não era sobrenatural. Não passava de uma estratégia utilizada pelas forças estadunidenses através de dispositivos sonoros na selva e em helicópteros. As forças dos Estados Unidos reproduziam esses sons bizarros durante a guerra. Tudo fazia parte da Operação Alma Errante. Até mesmo vietnamitas foram contratados para dizer as frases posteriormente reproduzidas. Às vezes, as tropas inimigas não se assustavam e sim revidavam o ataque com tiros nos helicópteros e nos soldados americanos. Era uma estratégia que tinha resultados variados. Outro avistamento absurdo foi feito por A.D. Stark, soldado da Marinha Britânica na Segunda Guerra. Seu navio estava no Oceano Índico quando o militar viu algo estranho na água. Era um gigantesco círculo verde embaixo da água que, por incrível que pareça, movia-se. Stark percebeu que se tratava de uma enorme lula. O animal colossal podia muito bem ser o Kraken das lendas, ou Kraken, já que seu comprimento total ultrapassava o da própria embarcação. O tamanho seria por volta dos 50 metros, mesmo que a maior lula colossal já encontrada tenha apenas 18 metros. O animal rapidamente desapareceu e Stark passou a contar com os colegas que havia visto o Kraken. O animal nunca mais foi visto. E o fato de o britânico não ter chamado ninguém para ver o monstro antes de seu desaparecimento também gera suspeitas, não é? Qual a sua opinião? Bom, o último relato vem de uma lenda alemã na cidade alemã Morbach, mais precisamente no vilarejo de Wittlich. Havia sido morto um lobisomem, segundo os locais. Apesar da história fantasiosa, há uma espécie de lápide com velas no lugar onde isso teria acontecido. A lenda conta que, caso a última vela da lápide se apague, o monstro retorna. Acontece que até 1993 havia uma base aérea estadunidense chamada RAM. Em 1988, soldados relataram ter enfrentado um animal canino humanoide dentro da base. Pouco depois, o monstro de 2 metros de altura saltou a cerca de 3 metros do local e fugiu para a floresta. Ao procurarem o monstro, os soldados foram parar em Wittlich. Ali,
Os locais disseram que a última vela da lápide tinha se apagado na noite anterior, mas foi acesa posteriormente. Os combatentes associaram o aparecimento e a fuga do lobisomem com o estado da vela. Até o fechamento da base em 1993, os soldados costumavam contar o ocorrido para os novos recrutas. Convenhamos, realmente parece uma história para colocar medo nos novatos, não é não?